Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que vamos discutir 4 temas. São eles as falhas no fornecimento de combustível pela empresa contratada pela Hemopetro, as dificuldades financeiras da Petromoc, a inelegibilidade dos candidatos da Frelimo e lá mais para frente vamos falar dos desenvolvimentos relativamente à investigação das dívidas ocultas. Fazer a discussão de hoje conto com 2 convidadas, Écita Segauk e Sônia Amboa. Cumprimento as duas. Muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa. Esta começa por si uma notícia que lança alguma preocupação, esta das falhas do fornecimento de combustível pela empresa contratada a Hemopetro. Esta empresa não foi ouvida, portanto, não conhecemos a sua versão sobre os fatos, mas a Hemopetro, que é uma entidade controlada aqui de alguma forma pelo Estado, ela indica que está a ter falhas no recebimento de combustível para o fornecimento aqui ao mercado nacional. Isto indica que tende a haver alguma preocupação e algumas decisões para que o país não possa sofrer uma ruptura de combustível, tendo em conta que o governo já garantiu que não há esse risco. Mas qual é a sua observação e que medidas, do ponto de vista de precaução, é preciso serem asseguradas para garantir que não haja ruptura? Boa noite, Mucipo. Cumprimento a Sônia, cumprimento também aos nossos telespectadores. Eu penso que, Mucipo, a intervenção do ministro Maliano foi clara nesse aspecto, que o governo está ciente e está a trabalhar para que efetivamente não cheguemos à situação de ruptura. Eu penso que esta consciência é importante. Portanto, quando uma empresa que garante o fornecimento de energia, ela reconhece que está com um balanço negativo, que tem uma situação deficitária, portanto, tem várias contas a ver, portanto, tem empresas, tem dívidas com os seus parceiros, não é? E um dos principais clientes, se não o principal cliente, o principal acionista é o Estado, e a situação do Estado também é conhecida por todos nós, portanto, é uma situação que exige alguma atenção especial. E este pronunciamento do ministro Maliano, que eu pude acompanhar, quanto a mim, Ministro Max Tonela ou ministro Maliano? Max Tonela, quanto a mim, é revelador, portanto, de que há todo um cuidado que está a ser feito. Para assegurar que não haja ruptura de combustível no mercado. Porque as consequências aí seriam inúmeras. Estamos a falar de privados, mas também estamos a falar de própria economia que vai se ressentir. Portanto, é uma situação extrema que de forma alguma nós devemos conjunturar. E não conjunturar significa, a partir do momento que há ciência de que há estes problemas, é preciso fazer de tudo para, primeiro, evitar situações drásticas e, segundo, encontrar medidas para a médio e longo prazo resolver-se a situação da Hemopetro, porque é muito dinheiro que está em jogo, portanto, está-se a falar de uma capitalização de cerca de 7 mil milhões, estamos a falar também de uma empresa controlada maioritariamente pelo Estado, e o Estado, neste momento, não creio que tenha capacidade de portanto, fazer intervenções financeiras de grande vulto. Portanto, esta cautela que se exige, e eu penso que é importante e é urgente. Muito bem. Sônia, a questão das falhas no fornecimento de combustível, os riscos que isto coloca, mas também o ministro já veio garantir que há um plano B, caso haja alguma situação de risco relativamente a esta empresa. Qual é a sua observação para depois entrarmos para a crise financeira da Petromoc? Percebi que a Écita já estava a analisar os 2 pontos, mas comecemos pelas falhas no fornecimento de combustível. Bom, muito obrigada. Em primeiro lugar, quero saudar aos telespectadores e saudar aos colegas do painel, dizer que para esta situação preocupa-nos como moçambicanos, porque havendo uma ruptura de fornecimento vai criar alguns problemas ou muitos problemas, porque sabemos que nós temos o privilégio de ter estas empresas a fornecer, e esta já está há 6 meses a funcionar. Não se sabe os reais motivos pelo qual esta empresa tem estas dificuldades para o fornecimento, e isto pode criar problemas para, por exemplo, a zona norte principalmente, porque na verdade até agora ainda temos o combustível que temos, que é o estoque interno, mas quando começa-se a notar
alguma dificuldade no fornecimento, é preocupante porque vai nos criar transtornos. Já temos o problema de energia, custo de energia elevado, poucas famílias usam, por exemplo, a energia elétrica para os seus afazeres e já estamos habituados a outros combustíveis, então eu penso que vai criar transtornos. É preciso fazer todos os possíveis para evitar que não se essa possibilidade de uma ruptura de combustível. Exato, para que não se chegue ao extremo, pois o que acontece na verdade é que as empresas deviam vir ao público e dizer na verdade o que é que está a acontecer, porque não basta só dizer nós temos devedores, e isso pode criar alguns questionamentos. Acho que nesta informação toda faltou clarificação. A clarificação e sobretudo a versão desta empresa, porque é que ela não está a ter as falhas. E veja que ela só está a funcionar há 6 meses. O que é que a outra empresa fazia para não ter este tipo de situação? E nós já estamos a notar agora. E nós sabemos que Moçambique é espetacular para a especulação de preços. Então, é preciso que o governo também esteja atento para que não haja especulação para todo tipo de combustíveis. Para tentar controlar a situação. Exato. Écita, vamos à crise financeira na Petromol, que nós vimos o CEO da Petromol hoje a colocar números bastante alarmistas, digamos assim. Precisa de 7 mil milhões de meticais para colocar a empresa num ponto de equilíbrio. A empresa tem uma dívida de 12 mil milhões de meticais e, ao mesmo tempo, esta Petromol, que é uma empresa controlada pelo Estado, ela não pode recorrer a este mesmo Estado, que também está a enfrentar dificuldades. Quais são as saídas para a Petromol? Mas também a Petromol, que já foi uma das principais empresas e uma das principais contribuintes do ponto de vista fiscal para o Estado, e hoje encontra-se mergulhada numa situação como essa. Quais são os desafios para a Petromol, mas também o que explica que uma empresa que já foi o esteio da nossa economia esteja hoje mergulhada numa crise como esta? Bom, eu acho que é uma situação generalizada, não é? As empresas se nós olharmos controladas para a maioria exato. das empresas do parque empresarial do Estado estão nesta situação. Aquelas que precisam de capitalização não podem contar com esta capitalização porque o maior acionista está impossibilitado. Portanto, tudo que seriam investimentos, tudo que seria, investimentos basicamente está condicionado e esta situação não prevê uma solução a breve trecho. Por outro lado, estamos a dizer que estas empresas já tiveram, quando tinham uma situação saudável, tinham um certo número de trabalhadores. A maioria delas não passou por estruturações que também se impõem. Estruturações, estamos a dizer que o número de trabalhadores que tem versus aquilo que é a sua capacidade de produção atual tem alguma coisa a ver. Estas duas dimensões comunicam e se comunicam de forma razoável, de forma faça sentido ou há aqui discrepâncias. Portanto, resumindo, precisaria de ser analisada muito a fundo. Eu sei que a Petromol dispensou alguns trabalhadores muito recentemente. Sei que estes trabalhadores também, alguns até passaram por esta situação de forma voluntária, porque assumiram que podem, se calhar, fazer outras coisas no mercado. Então, é preciso perceber qual é o nível de intervenção numa dimensão de reestruturá-la e torná-la competitiva. Porque as empresas hoje não precisam apenas existir, elas têm que existir e têm que ser competitivas, elas têm que ter capacidade. Muitas delas saíram de uma situação de monopólio e hoje têm que disputar o mercado com outros atores. E, se calhar, elas não estão capacitadas para poder evoluir neste mercado de forma justa. Essa é uma questão também de coragem política, muitas vezes, porque tem uma dimensão social muito grande. Estamos a dizer que há pessoas que poderiam ser despedidas e, eventualmente, estamos a dizer também que o Estado pode não ter capacidade hoje para responder de forma adequada a esta racionalização de mão de obra. Daí que eu acho que a situação da Petromol que não pode ser olhada de forma isolada, é uma situação que, se calhar, é similar
várias outras do Parque Imobiliário do Estado. Então, talvez seja um grande TPC para o IGEP, talvez seja um grande TPC para olhar para todas elas e ver em que medida é que ainda pode-se continuar a trabalhar com elas. 7 mil milhões de meticais, numa altura em que o principal acionista tem dificuldades de, portanto, manter o seu funcionamento normal. É preciso ser muito imaginativo para buscar este dinheiro. É obra para buscar este dinheiro e olha que é só para estabilizar o seu balanço. Mas é preciso garantir operações, é preciso garantir que aquilo que é o core business da Petromoc aconteça com naturalidade e de forma fluida. O seu relacionamento com parceiros, o seu relacionamento com fornecedores e, acima de tudo, com a banca. Portanto, eu penso que é preciso conhecer muito a fundo, reitero isso, é uma situação que eu não tenho, portanto, informação muito, mas muito profunda de qual é a real dimensão. É preciso conhecer, portanto, o destino de cada centavo que é para ali, para aquela empresa, e também perceber o que é que aconteceria com estes 7 mil milhões de meticais. Portanto, estabilizávamos o balanço e como é que ela funcionava, porque não basta estabilizar o balanço. É preciso, como disse, garantir que a Petromoc possa evoluir no mercado em situação competitiva. Portanto, o que mais precisaria para que esta situação acontecesse? Portanto, precisaria de mais informação possível para poder olhar mais a fundo. Uma outra nota que se observa aqui é que da dívida que a Petromoc tem, ou que os seus fornecedores têm para com a Petromoc, a maior parte são empresas controladas pelo Estado, quer dizer, que é aquilo que já levantava aqui. São sintomas, mais ou menos, de todo o parque empresarial do Estado, que são as LAM, entre outras, que devem à Petromoc. Então, há aqui uma articulação e uma sensibilidade de lidar com esta dívida também, sabendo que a LAM também não está nos seus melhores dias. Não sei, mas se poderíamos falar de sensibilidade. Eu tenho estado a assistir, a ler na imprensa, tenho estado a circular. Já vi empresas públicas, parte do Parque Empresarial do Estado, a terem intervenções em outras entidades também estatais ou públicas. Está a falar de EDM, quando vai cortar energia, as entidades públicas, os ministérios. Águas, quando também exerce o seu direito de cobrança de forma, podemos se chamar algo coerciva. Então, isto tudo tem estado a acontecer. O que eu defendo é que estas empresas, qualquer uma que seja, independentemente de existir esta necessidade de articulação, é preciso que fique claro que se um fornecedor não recebe, portanto, fornece e não recebe, este fornecedor, a dada altura, vai diminuir a sua capacidade de responder. Portanto, há um ciclo vicioso que se vai criar, porque, por outro lado, aquele que é fornecido também não tem como adquirir o produto, porque quem devia adquirir não comprou. Portanto, fica aqui um problema e corremos o risco de repente, estarmos numa situação em que todas as empresas estão com problemas e nenhuma está aqui para salvar a outra. Portanto, este olho do IGEP, este olho, até mesmo o Estado, é preciso que ela olhe para as suas empresas e se calhar estruturar no sentido de que forma é que elas podem se tornar comercialmente ativas e competitivas. Primeiro, elas têm que poder ter o seu sentido comercial e, segundo, este sentido comercial tem que ser competitivo. Elas têm que poder se valer no mercado de modo a que se tornem apetecíveis e os consumidores prefiram esta e não aquela. Agora, há também algumas empresas que vão ter necessariamente o tratamento preferencial. Por exemplo, a EDM, estamos a falar das águas. Há aqui as empresas que não é só este cunho, TPM, eventualmente, não é só, portanto, pedir-se que sejam comercialmente, portanto, agressivas ou que tenham existência comercial, mas também pede-se pede-se também esta sensibilidade do Estado, no sentido de que são serviços que são socialmente necessários e não podem de forma alguma ser cortados. Hoje podemos discutir se isso realmente acontece nesta dimensão e se é a forma desejável, mas eu penso que esta é uma discussão que não pode também ser estendida e ser tratada da mesma maneira que a Petromoc. Até porque existe uma nova lei de gestão das empresas participadas pelo Estado, eventualmente ainda seja cedo para avaliar o seu impacto, que entrou em vigor recentemente, mas vamos ver no futuro. Tem um toque muito virado para a capacidade de gestão, a forma como são contratados, portanto, estes gestores, porque há aqui também alguma ligação. Nós às vezes reclamamos que estas empresas não estão
a produzir o suficiente, e se calhar é caso para olhar que tipo de pessoas ou qual é o perfil dos gestores para determinadas áreas. Então, eu particularmente prestei alguma atenção a esta lei, porque ela foca e muito na contratação e na avaliação destes executivos. Muito bem. Sônia, tal como está escrito no nosso GC, no nosso rodapé, se quisermos, de acordo com esta é mais ou menos a fotografia da maior parte do parque empresarial do Estado. Elas estão em dificuldades financeiras e nós já conhecemos as suas características. Ponto 1. Ponto 2, a necessidade de uma reestruturação global que exige de alguma forma uma certa coragem política para o fazer, e esta lei de gestão das empresas públicas que foi vendida, digamos assim, como o principal instrumento para revitalizar o parque empresarial do Estado. Qual é a sua análise? Sobretudo essa questão da reestruturação, que é uma questão crucial para que estas empresas possam ganhar equilíbrio. Bom, a princípio, uma vez que foi-nos garantido pelo Estado que, pronto, sendo esta uma empresa que tem como um dos acionistas o próprio Estado, que vão ver qual é a melhor saída, mas preocupa-nos saber, nós gostávamos de saber os reais motivos, na verdade, mais uma vez, porque como moçambicanos nós já assistimos quando está para se fazer, quer dizer, quando está para se enfrentar uma outra fase da empresa, sempre temos este tipo de situação. Quando vamos quando queremos mudar os acionistas ou quando queremos vender a empresa e queremos compartilhar. O que quer dizer, Sônia? Acha que deprecia essa empresa para depois colocá-la nas mãos de privados? Exatamente. Nós já assistimos isto. Acha que é importante que se acautele que isso não aconteça? Exatamente, porque se for a ver, a maior parte das empresas públicas já tem muitos privados e muitas vezes depois o Estado abdica-se das suas obrigações. Mas numa altura em que praticamente estamos no mercado de abastecimento de combustíveis liberalizado, eventualmente a privatização da Petromoc venha a ser uma saída. Se for para ser uma saída que não se leve à bancarrota a empresa, não é? Porque para depois nós vendermos uma empresa já falida, provavelmente vai nos sair mais caro. É preciso que se abra o jogo, é preciso que se diga, na verdade, o que é que se precisa ou o que é que se pensa. É preciso que se explique o buraco que citou o Presidente do Conselho de Administração de 7 mil milhões de meticais. Onde aparece? Porque se for a ver, apenas foi, quer dizer, mencionou-se o de leve apenas a dívida que tem com a LAM, mas provavelmente haja outras empresas. E a dívida que a LAM tem para com a Petromoc é exatamente o dinheiro que a própria Petromoc diz que vai sair, que são os 7 mil, que vai sair da bancarrota. Então, é preciso que se diga ao fundo o que é que na verdade está a acontecer, é preciso que se venha ao público para dizer, porque nós já estamos habituados a este tipo de fintas que algumas empresas vão dando para o povo e acabamos ficando prejudicados, porque, ora, vejamos, a própria empresa já começou há algum tempo a dispensar alguns trabalhadores, alguns por vontade, manifestaram a sua vontade, por ver que já a sua gestão já não está a ser credível, porque para uma empresa que tem uma dívida como esta, não tem pernas para andar. Muito bem. Vamos evoluir e vamos entrar aqui para os temas políticos. Vamos falar desta questão da inelegibilidade de 4 cabeças de lista da Frelimo. Vimos a Renam que levantou e colocou esta hipótese de que era ilegal que estes 4 candidatos fossem aceitos como tal. A Comissão Nacional de Eleições, o STAI, ainda não se pronunciaram, portanto ainda não avaliaram estas candidaturas, mas assim de forma geral, qual é a sua análise? Acha que de facto, acha que sim ou que não relativamente ao impedimento para a candidatura destes 4 cabeças de lista? De fato, o município, neste momento, nós temos candidatos, não é?
porque eles só serão efetivamente candidatos a partir do momento que forem confirmados pelo órgão. E isto ainda não aconteceu. O que nós podemos fazer é cruzar aquilo que são, portanto, os dispositivos legais e tentarmos, se calhar, anteciparmos, tentarmos perceber qual seria a razoabilidade de eles tornarem-se ou não, e talvez até tentarmos perceber com que bases é que há aqui algumas correntes que afetam que estes 4 poderiam estar numa situação irregular. A mim parece-me que estamos a confundir os momentos e estamos a trabalhar com um dispositivo, portanto, revogado. Estaria-se aqui a pegar a lei autárquica, não é? Onde é obrigatório que o candidato esteja recenseado e vote onde ele reside há pelo menos 6 meses. No caso do candidato a governador, não parece que a lei assim exija. Estes candidatos têm que ter capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa quer dizer que eles devem, portanto, estar recenseados e devem votar. Em nenhum momento, pelo menos eu não pude encontrar nos comandos legais nenhum dispositivo que obrigue a que estes candidatos ou quaisquer outros tenham que, portanto, recensear-se, tenham que ser candidatos onde eventualmente tenham se recenseado. Portanto, teríamos que perceber, como disse, o que é que levou a que estas correntes nos fizessem ir por essa via, qual seria o dispositivo, de onde é que teriam tirado isto, porque de facto e efetivamente não há um comando que assim obriga. Bem, Sônia, tem a mesma opinião do ponto de vista da lei de eleição dos membros da Assembleia Provincial e de eleição do governador? Não há problemas legais nenhuns aqui, que depois vamos entrar também no tópico da descentralização, que é uma das linhas que é levantada em cima da mesa. Exato. O que acontece é o seguinte: nós vamos voltar a analisar a situação primeiro das negociações. Isto tem um princípio. Quando nós apreciamos os documentos sempre em cima da hora, o grande problema o resultado é este. Nós estamos num ciclo em que todas as leis eleitorais são sempre por cima do joelho. E não vejo o motivo pelo qual a própria RENAMO submete o recurso, não é? Sendo esta própria RENAMO quem negociou com o governo esta mesma lei, que apenas foi chancelada na Assembleia da República. Então está a dizer que a RENAMO, sendo parte integrante do processo de descentralização que culminaram nestas leis, não faz sentido que ela própria venha reclamar das leis que ela própria discutiu e defendeu. Se fosse a sociedade civil, se fosse o MDM, que não esteve nas negociações para aprovação, porque o que se fez com esta nova lei foi levar a Assembleia da República para chancelar. E foi chancelado em nome da paz. Então, o que tem que acontecer, na verdade, é que de agora em diante temos que deixar o hábito de discutir as leis eleitorais à beira da porta, sob o risco isto só nos mostra que os nossos legisladores, de algum modo, não leem o que eles propõem, não leem para poder aprovar. Porque há aqui uma falha clássica, que na verdade não existe uma regra para a eleição do governador. Se nós formos Acha que a RENAMO devia ter começado a discutir este ponto em sede da discussão do documento na Assembleia da República? Deviam ter envolvido outras forças e ter outras sensibilidades, porque o que um olho não vê, o segundo vê. Se for a ver o que diz sobre o enquadramento da lei constitucional, é que os órgãos, falando da descentralização, os órgãos de governação de descentralização têm como objetivo organizar a participação do cidadão na solução dos problemas locais. Agora, nós podemos olhar para esta definição do objeto da própria lei e dizer sim, o fim é que tem que ser alguém que é da província, tendo sido recenseado nessa província porque quer resolver os problemas locais. Mas o que nós estamos a notar
depois de ter sido aprovada a lei, é que esta lei não foi lida e não foi passada a papel aquilo que devia ser como regra de participação. Já na lei autárquica existe porque foi um copy-paste. E neste momento, penso eu que a pessoa da digitação acabou não fazendo o copy-paste como tem feito com as outras leis. O grande problema é que nós não lemos, não estudamos, não aprofundamos e depois queremos vir reclamar. Esta ideia que a Sônia levanta, de que a Renamo não pode reclamar desta lei porque ela é parte da discussão e da aprovação. E no momento da proposta. Da proposta e também da aprovação na Assembleia da República. E no momento H, a Renamo não foi capaz de discutir e dizer que, olha, vamos ter problemas no futuro por causa deste ponto. Bom, meu ponto é que a lei só obriga os cidadãos por aquilo que ela expressa, não é? Não estando claro ou não havendo nenhum comando que obrigue a qualquer cidadão a votar, a se fazer eleger onde ele, em qualquer parte do Moçambique, não vejo porque esta questão está a ser chamada agora. É verdade que, e concordo aqui, que a situação torna-se agravante por estar a ser levantada, portanto, por um partido que é parceiro, portanto, é coprogenitor desta lei. Coprogenitor no sentido em que é parte interessada, é parte que participou da produção material desta lei, aprovou esta lei, esta nova lei eleitoral, assumindo eu que estava também a proteger seus interesses. Portanto, se ela não acautelou, não é? Abre aqui algumas dúvidas, porque nós depois começamos a perguntar, afinal, às vezes movemos seus giteras, não é? Já tivemos até momentos em que as nossas reivindicações foram até feitas de forma sangrenta, pois parece que não está bem claro o que é que estamos aqui a pedir, o que é que estamos aqui a exigir. Portanto, a lei é muito clara e eu assumo que ela é conhecida de cor e salteado, de frente para trás, de baixo para cima pela Renamo. Deve ser conhecida pela Renamo, porque ela é parte integrante de todo este processo. Então, o que é que se pede aqui, o que é que se exige é capacidade eleitoral ativa. Estamos a dizer que as pessoas devem ser portadoras de cartão de eleitor. Elas devem, portanto, ser cidadãos com capacidade eleitoral ativa e devem, portanto, eleger ou devem votar onde elas recensearam. Isso faz todo sentido, porque os seus nomes vão constar de um caderno eleitoral. Então, eu não posso recensear-me na Zambésia e querer votar em Tete, porque o meu nome não vai estar inscrito em Tete. Eu tenho que ir votar onde eu me recenseei. Mas isto não me obriga a me fazer eleger naquele local. Até porque não há aqui nenhum critério de residência. Não existe. Nesta lei não existe. E é com base nesta lei que nós vamos ao pleito eleitoral. Mas há duas questões. De qualquer forma, um candidato a governador em Maputo, que no dia da eleição apanha avião para ir votar em Cabo Delgado, isto tem alguma relevância política. Embora do ponto de vista legal, de acordo com aquilo que dizem, está tudo correto. Mas alguém que se candidata para uma determinada província não vota naquele mesmo local, vai votar no outro, isso tem algum impacto político, até simbólico, para quem vota naquela província. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que é levantado pela Renamo é de que esta forma de colocação, ela desvirtua o princípio de descentralização, que é um governo local, de pessoas locais, que conhecem os seus problemas, um problema de vizinhos que discutem e resolvem. Município, primeiro, estamos a dar aqui uma dimensão que eu acho que não tenho a mesma percepção. Pondo desta forma que eu chamaria banal, como está por apanhar um avião e ir para aqui, eu até diria sim, faz todo sentido. Mas eu diria, nós estamos a olhar para Moçambique em que perspectiva? Primeiro, estamos a dizer que o critério é residência, é um critério que estamos a olhar para esta eleição para um critério minimalista, ou estamos, acima de tudo, a querer trazer capacidade para resolver problemas locais? Eu aí entraria para o debate, capacidade de resolver critérios locais. Podemos pôr de outro modo. Se esta pessoa que apanha um avião hoje tiver feito toda a sua vida em determinado local, por qualquer motivo, como conveniência de serviço, tiver saído,
Que é o caso de alguns governadores. Tiver saído, ela perdeu a capacidade de solucionar estes problemas, deixou, até se quisermos ir para aquilo que eu chamaria os ismos, deixou de ser um dos nossos, deixou de ser conhecedor dos nossos problemas, interfere a capacidade de poder contribuir positivamente para a solução destes nossos problemas, até diria mais, deixaria de saudar os meus vizinhos até na nossa língua materna, perderia isto. Ou podemos ir mais a fundo? E eu penso, mais uma vez, o que é que nós queremos conseguir com a eleição dos governadores? É preciso também perceber aqui no município qual foi o espírito. É uma questão política. É uma questão política. Aqui podemos aqui aflorar esta descentralização e tudo mais, mas é preciso não esquecer que a eleição do governador é parte de uma reivindicação da Renamo. E a Renamo, o que é que tinha em conta nessa altura? É que seus filhos, ou os naturais, é que iam resolver os problemas, ou queria ter a oportunidade de ganhando, portanto, sendo maioria, constituindo a preferência em determinada província, poder indicar a pessoa que vai gerir aquela província. Eu penso que aqui são dois critérios. De novo, parece que estamos, por um lado, a pegar aquilo que é a lei autárquica, até o espírito que norteia as decisões todas, que é levar o poder cada vez mais próximo dos cidadãos e trazer o poder local, e estamos aqui a transpor para uma outra dimensão. E não esquecer também que a dimensão do governador, sim, podemos trazê-la aqui para a descentralização, mas, acima de tudo, é também uma questão de gestão. E esta gestão parece-me um bocado mais acima da forma do critério autárquico. Há fatores aqui que devem ser chamados. E este exemplo que eu chamo, aqui se calhar podia nos ajudar a refletir. Alguém que faz toda a sua vida. Eu fiz toda a minha vida em Maputo. Posso de repente ir para a Beira, posso de repente ir a Zambésia por serviço, isso por não 3 pode anos. De se candidatar um dia para de me Maputo. fazer eleger por Maputo. Ou até assumir uma dimensão mais nacional. Penso que isto não retira a nossa capacidade, mas, claro, podemos refletir sobre isto e, se calhar, podemos assumir que aqui as pessoas ou equivocaram-se ou misturaram dois conceitos e não era bem isto, se calhar, aí avançamos para mais uma revisão, para, se calhar, para adotarmos mais uma nova lei eleitoral. Sônia, esta ideia de que estas candidaturas, elas desvirtuam o princípio de descentralização, concorda com ela? Eu concordo, porque é o seguinte, sabe, eu acho espetacular quando os políticos cometem falhas, depois não assumimos e começamos já a dizer que a culpa é sempre do vizinho, não é? Eu não vejo com bons olhos ou com coerência a situação de eu, em primeiro lugar, a propor-me como candidata e eu não me eleger. Eu acho naquela que aí, zona. Naquela zona. Okay. Eu acho que aí é um ponto de partida para estes candidatos refletir. E o partido proponente perceber que o povo já acordou. É necessário saberem que a última palavra será do cidadão eleitor. Porque o cidadão eleitor deve analisar se é conveniente para aquela zona, por exemplo, a província de Maputo, termos um candidato que não se recenseou ali. Se ele estava, porque não se põe em causa, por exemplo, a residência, como nas autarquias. As autarquias diz que tem que ser residente pelo menos 6 meses. Por que é que estas pessoas não vieram se recensear onde deviam eleger? Quer dizer, os outros vão eleger e ele não faz nada por ele mesmo. Significa, a priori, que ele não acredita em si. Então, será este cidadão eleitor que pelo menos deve não estava nas contas para ser candidato para aquela zona. Então, apareceu aí um pombinho branco que anunciou que deve ser, então faz-se tudo. Quer dizer, será que esta pessoa... De qualquer forma, o que a ESTA levanta, de que estas pessoas, elas podem ter feito a vida na província. No caso, podemos usar o caso do cabeça de lista para Maputo. Nasceu em Maputo, cresceu em Maputo, inclusive foi administrador da Matola, que é a capital da província de Maputo. Saiu por pouco tempo para governador. Portanto, a língua que deve falar, eventualmente, seja a língua xangana ou ronga da Zona Sul, conhece bem a zona. Portanto, o conhecimento necessário, o conhecimento necessário para governar a província, ele o tem. Acha que a partir daqui não se encontra alguma razão? Ele podia ter ido à província de Maputo
para fazer o recenseamento. Não é por acaso que temos o espaço da atualização do recenseamento, ou então mesmo porque a lei não exigia que ele fosse residente. E há aqui uma particularidade, é que diz a própria, o enquadramento, no enquadramento constitucional, diz que esta personalidade é para resolver os problemas locais com as pessoas locais. Então, se fosse em alguma parte da província, cabe agora a cada candidato fazer uma análise profunda, se realmente ele está apto para fazer ou para governar ou para ser governador, uma vez que ele mesmo não se elegeu. Ele vai eleger o outro não colega. Se elegeu porque ele não vai votar nele mesmo. Então, tem que se fazer um pouco do exame, porque o que eu apresentei na primeira minha intervenção é o fato de estarmos a reivindicar algo que fizemos ou que se assinou em nome da paz. Agora, estamos a fazer uma análise de como será este potencial candidato, como disse a CNE, qual é o nexo que tem de alguém que recenseou fora e ser candidato na província. Eu penso que os proponentes deviam repensar e respeitar a própria lei que eles mesmos é que aprovaram. Porque a Frelimo, que é o governo, partido no poder, também aprovou. Até porque durante a eleição, os candidatos às províncias são os primeiros a votar logo pela manhã, até para incentivar os eleitores. Então ele vai votar em Cabo Delegado e dizer: eu sou candidato de Maputo, província? Eu tenho aqui dois pontos. O primeiro é que há aqui duas coisas que são cruciais. Uma é a capacidade de eleger e outra é de se fazer eleger. Portanto, ele só vai eleger onde tiver capacidade eleitoral ativa. Queremos pegar no caso concreto do candidato à cabeça de lista para a província de Maputo. Ele não tem capacidade eleitoral ativa em Maputo. Não tem. Não está inscrito. Não se recenseou. Mas ele tem cartão de eleitor, pode se fazer eleger. Então, ele vai se fazer eleger. Portanto, ele vai votar onde ele tem esta capacidade, que é na província de Cabo Delgado, acho que na província, na cidade de Pemba, não sei exatamente onde, mas é na província de Cabo Delgado, e vai se fazer eleger onde ele é candidato, na província de Maputo. E depois, aqui, e voltava ao meu segundo ponto, eu Écita, vivo em Maputo. Por qualquer motivo, por conveniência de serviço, eu desloco-me à Zambésia. Mas eu digo que eu quero me fazer eleger. Começa um processo nacional que me faz acreditar que sim, eu posso ser candidata e eu tenho potencial. Eu tenho. E eu avanço. Qual é o problema? Deixarei de poder ajudar a resolver os problemas ali da minha zona porque estou que sejam 1 ano e 2 meses a viver na Zambésia? É isto que estamos aqui a dizer, que há uma capacidade que se perde porque esta pessoa não está ali. E em todos estes casos, para todos estes candidatos, vejo uma governadora que é uma cidadã que é sobejamente conhecida na província, que ela quer se fazer eleger, não é? É uma pessoa que está lá, perdeu e agora, por conveniência de serviço, por comissão de serviço, está numa outra província. Ela perdeu toda esta capacidade de se fazer eleger, não vai poder solucionar estes problemas porque está há 3 anos, que seja o tempo que for. De novo, eu acho que confundimos aqui conceitos. Para as autarquias, nós criamos esta obrigação. Para este caso concreto, há uma omissão, ela não está lá. E se não está lá plasmado, não está lá escrito, não há por que penalizar pessoas que cumpriram tudo que a lei diz só porque nós não queremos. Porque isto é mesmo não querer, não concordamos, ou achamos que não, são candidaturas que de alguma forma nos preocupam. Assumamos isso, que nos preocupa, mas não há nada que obsta que estas pessoas se façam eleger. Ponto 1. Ponto 2, não há nada que nos traga à primeira vista que estas pessoas não podem contribuir para resolver os problemas locais. Se assumirmos aqui que este princípio da descentralização pode ser chamado. Falando concretamente do candidato a Maputo. Uma pessoa que cresceu aqui, viveu aqui, foi administradora aqui,
qual é o impedimento, ou de que forma ele não poderia contribuir para resolver estes problemas? Queremos falar nas nossas línguas locais, né? Queremos usar aquelas línguas que nos sentimos bem com os nossos vizinhos. Ele não, se calhar até teria dificuldade lá em Cabo Delgado. Se calhar teria lá. Se calhar o melhor sítio para estar ele mesmo é aqui, por que não? Então, eu concordo concordo um único ponto com a Sônia. Concordo um único ponto. O cidadão eleitor saberá fazer justiça. Este ponto eu concordo. O cidadão eleitor vai dizer se o critério é usarmos as nossas línguas, falarmos naqueles idiomas que melhor nos identificam, não há nada. Ou é quem tem as melhores opções de governação e de soluções aos problemas que vivemos. Mas a questão que a Sônia levanta, do ponto de vista legal, penso que está aqui já tudo claro, de alguma forma as vossas posições já estão claras, mas a ideia de que para preencher até o sentido político, o ideal era que o candidato a governador ele se recenseasse e votasse na zona para a qual se candidatou. Mas se calhar esquecia-me até mesmo desse ponto. Pergunto eu, quem há 2 anos atrás, ou até em maio, tinha consciência de que seria governador? Estou a falar politicamente. Ou que seria candidato a governador? Quem? Em qual dos partidos? Quem? Se calhar começamos por aí. Isto só foi decidido recentemente. Então, de onde é que viria esta convicção? Porque todas estas pessoas estão a trabalhar onde estão hoje. Esta é a razão por que recensearam-se lá. Um dever cívico. Por que deixariam de fazer este dever cívico para ir voltar e recensear na minha terra, na minha província de nascença? Quem disse que seriam candidatos? Onde é que saiu? Estamos a dizer que esta lei foi aprovada em maio. Não é? Politicamente falando, até podemos dizer que era impensável. Estamos a experimentar, estamos a começar a eleger deputados. De onde é que sairia, portanto, esta convicção, esta certeza de que eu devo estar posicionado na província XY, onde não faço mais nada, não vivo lá, não estou a trabalhar lá, porque eu quero ir governar lá? Se calhar começamos por aí. Muito bem, vamos avançar e vamos falar do nosso último tema, que são os desenvolvimentos relativamente às dívidas ocultas. Sônia, começo por si, há aqui 2 momentos. Tem a audição de Manuel Chang, que passou para 16 e 17 de outubro, mas também tem uma vasta reportagem publicada no Jornal Notícias sobre as movimentações dos subornos alegadamente recebidos por Ndambi Gebuza, filho do antigo presidente da República. Isto é importante porque é uma reportagem que mostra o número de contas, as formas de transação, as empresas usadas, os bens adquiridos, as pessoas que receberam esses valores, o circuito todo, as viaturas que foram adquiridas, e isto acontece mais ou menos 1 a 2 semanas depois de termos ouvido o presidente Gebuza vir dizer que havia muita poeira, que havia muito boato. E agora temos os dados todos em cima da mesa num jornal. Primeiro, podemos abordar sobre o Chang. Este assunto acaba sendo até desgastante para nós darmos um parecer, porque já parece aquele jogo de chove não molha, né? Em algum momento podemos dizer que o facto de ter se passado o julgamento para o dia depois das audições depois das eleições, depois surge aí aquela pergunta que não quer calar: será que não é propositado? Será que isto não volta a ser um jogo político? Será que querem de novo tapar o sol com a peneira para todos? Há novas peças no processo, há os advogados do governo que surgiram, pediram um encontro entre as partes todas. Este caso passa para um Tribunal Supremo em Joanesburgo. Vai haver uma audiência liderada por 3 juízes e vai ser aberta aos órgãos de comunicação social. Portanto, há todo um conjunto de informações e de atores que precisam de dominar o processo. Não faz sentido que até lá se passe as audições para 16, 17. Exato. Faz sentido estabelecer essa relação. Isto tudo só aconteceu exatamente porque o nosso governo contratou uma nova empresa para poderem trazer o Chang para Moçambique. E daí temos que estar a pensar se não faz parte este assunto de um jogo político, se não faz parte de um país amigo, vizinho, porque é que só depois
é coincidência demais. Será que se fizesse esta audição, por exemplo, no dia 10, será que não seria decisivo? O que ela havia de dizer? Que tipo de informação-chave traria esta audição? No seu entendimento, acha que mais do que as questões jurídicas, empurrou-se isto para depois das eleições? Exatamente. Para evitar perturbações neste momento? É conveniente para algumas pessoas. Porque se formos a reparar agora, com esta informação que aparece no Jornal Notícia, do contorno de alguns valores, nós depois, como jovens, começamos a dizer por que não fomos amigos dele naquela altura, provavelmente teríamos beneficiado de um semeticais para comprar pão para os meus filhos. O que tem que se perguntar aqui é, será que o pai não notava esta transação destes valores todos, oferecer um McLaren, quer dizer, os amigos eram espetaculares. Nós estamos a falar de oferecer a flor a um amigo, oferecer coisas básicas, eles estão a falar de oferecer máquinas. Então, há alguma coisa aqui que deve-se dizer, porque eu não acredito que nenhum pai deixa o filho. Onde é que ele fez esta fortuna? Quando é que ele fez este dinheiro? A casa que ofereceu a irmã, como é que obteve? Será que os pais não questionam? Não há nada para se dizer e as coisas foram acontecendo assim. E a pergunta que não cala também para este assunto é qual é a parte do ex-presidente de Moçambique? O que é que tem-se a dizer sobre este assunto em relação a ele? Porque temos todas as pessoas que estão à volta dele e ele é a cereja. Não tem nada a ver e ainda apareceu a dizer que tudo que está-se a falar é boato, tudo que está-se a dizer em relação ao assunto, era muita poeira que estava-se a levantar e a poeira realmente já levantou. Mas o que é que vamos fazer agora? É dizer que vamos buscar os presentes, vamos buscar... Será que não há outros assuntos por detrás destes presentes todos? Começamos pela audição. Manuel Changa, aqui uma visão da Sônia, de que isto tudo conduz sempre à ideia de que se está a empurrar o processo para não afetar a imagem da parte interessada durante as eleições. Tem a mesma ideia ou julga que este é um processo jurídico normal a seguir o seu curso? Eu penso que é um processo jurídico normal a seguir o seu curso. Aliás, está a acontecer na África do Sul, não é? Nossa capacidade de intervenção lá, qual é que seria mesmo? Há dois fatores que eu acho que não podem ser, portanto, deixados fora desta equação. É que há novos atores, que seriam, portanto, o advogado contratado, e ele precisa de conhecer o processo. Não é um processo fácil, não é um processo simples, envolve até este momento diferentes jurisdições, portanto é preciso cruzar, inclusive encontrar os melhores comandos, assumindo que o papel deste novo advogado é não é? Que o objeto aqui é a extradição de Manuel Changa para Moçambique ou para os Estados Unidos. Então é preciso ver até quais são os comandos sobre os quais vão se socorrer para alicerçar e rebater a posição, portanto, da outra parte. E foi isto que esta empresa alegou, não é? Precisar de mais tempo para conhecer o processo. Fiquei a saber hoje, não tive tempo de aprofundar até que ponto ou quão verídico é, que há também uma outra organização que também quer conhecer o processo, porque quer ajudar o tribunal. Portanto, há aqui outros elementos, há outros atores que, com base nos elementos que estão a ser conhecidos, querem também contribuir para a decisão ou não, para a manutenção da decisão ou não da extradição do Manuel Changa. Portanto, eu acho que é legítimo que todas essas partes procurem entender o melhor possível o processo, porque só aí é que vão garantir sucesso para aquilo que são as suas alegações. Sobre os novos desenvolvimentos, aqui é o meu segundo ponto. Há também fatos que não eram conhecidos há algum tempo. Penso que 29 de dezembro foi um marco inicial com a prisão, portanto, toda a ação
começou aí a ganhar uma nova dinâmica. E há elementos, nesta reportagem que o Mosipo falou dela, há de fato muitos e novos elementos que precisam de ser ou confirmados ou rebatidos. Eu penso que o melhor palco para isto é o tribunal, onde as partes vão poder manter as suas alegações e quem também achar, se quisermos citar aqui muita poeira, vão também poder contra-alegar e mostrar aquilo que é a sua verdade. Portanto, eu continuo achando que o melhor deixar que a justiça... Que o processo corra os seus termos, não é? E que se chegue ao julgamento quando todas as partes estiverem preparadas para podermos conhecer a verdade. Sônia, esta ideia de que é importante deixar que seja a justiça a investigar e a concluir sobre os contornos deste processo, e a ideia de que o adiamento da audição de Manuel Chang é um processo normal, tendo em conta a dinâmica que se calhar, o Mosipo só dizer que este processo todo da extradição, ou esta disputa se vai para os Estados Unidos, podemos dizer que começa a 29 de dezembro, não é? Menos de um ano. Menos de um ano. Portanto, estamos a falar de dezembro para cá, são cerca de 7, 8 meses. Não sei se isso é demais para a complexidade de um processo como este. Eu, pessoalmente, não acho. Portanto, até acho que ainda vamos ter... Não creio que 17 de outubro, 16, 17 de outubro, seja portanto, uma data final. Penso que ainda vai correr muita tinta, porque cada uma das partes vai esgrimir, naturalmente vai. É direito de Manuel Chang lutar para ir onde ele se sente confortável, onde ele acha que vai ter o melhor para si. É direito dos americanos, do Fórum de Monitoria também puxarem, portanto, e eu penso que isto ainda vai ter muita água, ainda vai passar por debaixo desta ponte. Muito bem. Sônia, e quero lembrar, num programa que fazia ontem, alguém dizia que apesar de todas as dúvidas que possam existir aqui e acolá sobre este processo, de qualquer forma, Manuel Chang continua privado da sua liberdade. Ou seja, não quer dizer que ele esteja numa casa em Joanesburgo ou esteja em Maputo. Ele continua desde o dia 29 de dezembro e feitas as contas, até 16, 17 de outubro, pelo menos, continua preso, privado da sua liberdade, que é a principal medida de coação, digamos assim. E não teríamos chegado a tanto se não tivesse muita gente envolvida. E gente graúda, não é qualquer um que faz um rolo para este processo. Estamos ainda a falar de audição. Atenção, são 9, 7 meses que está-se a levar, ainda nem tratamos do assunto, está-se a levar para decidir se ele vem para Moçambique ou se vai para os Estados Unidos. Quer dizer, este processo, só para a audição de saber para onde vai, já levamos 7 meses. E então, quando ele começar a denunciar, e não podemos nos esquecer que o diretor desta empresa, Priminvest, ele já disse muita coisa. Agora, falta também o nosso concidadão dizer mais algumas. Se a Assembleia da República não tivesse feito relaxamento e tivesse lhe tirado a imunidade logo no princípio, provavelmente não teríamos levado todo este tempo. Se o governo não tivesse, se tivesse a Procuradoria assumido o seu papel, o seu verdadeiro papel, provavelmente os moçambicanos estariam descansados. Mas porque nós sabemos que a nossa justiça é como é, por isso temos as nossas dúvidas, as nossas dificuldades de acreditar muito na justiça, principalmente por a procuradora ter sido indicada pelo Presidente da República. Esta mantém a sua linha de raciocínio de que é importante confiar no trabalho da justiça. Bom, é ela que está a fazer este trabalho que estamos aqui a comentar sobre ele. Não parece que é uma ação privada, é mesmo da justiça. E de fato, para chegarmos ao julgamento, estas alegações são prioritárias, porque é preciso definir onde é que vai ser feito este julgamento. É em Moçambique ou nos Estados Unidos. Então, este é um processo normalíssimo e sobre o qual não podemos saltar, não podemos. E como dissemos, o marco foi 29 de dezembro e desde lá este processo começou a correr. Vai ter várias nuances, como disse, há posições como aqui da minha colega, aquele que vai para os Estados Unidos. Enquanto houverem outras posições divergentes, como parece ser a do cidadão Manuel Chang, que quer ou está mais confortável em vir para Moçambique, então estas duas forças têm que se gladiar e há aqui um árbitro, que são os tribunais, que vão, portanto, ouvir todas as partes, é que as instituições façam o seu trabalho normal, desligados desta pressão toda.
E com este tema dos desenvolvimentos da dívida oculta, damos por encerrado o nosso programa Opinião do Feminino de hoje. Agradecer a vossa presença, Estes Kauki e Sônia Mboa, assim como o telespectador que nos acompanhou nesta quinta-feira. Até a próxima semana.